Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral, quinta-feira, 19 de outubro. Nós vamos receber como convidada hoje a educadora Lúcia França e as comentaristas de quinta-feira da bancada feminina do Opinião Litoral está presente a Renata Arraes, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a também advogada Camila Amorim. A educadora Lúcia França lançou o projeto de equidade, um projeto ambicioso. Metade das vagas na política, pelo menos nas candidaturas, seria para as mulheres, é isso? Boa tarde, isso. Prazer em receber você aqui. Boa tarde, Paulo, obrigada por nos receber. Renata, querida, Camila, doutora Camila, é um prazer estar aqui com vocês. O PSB estadual do estado de São Paulo lançou, através de uma resolução, desde março nós estamos trabalhando nessa resolução, para que a gente tenha nas próximas eleições, dentro do nosso partido, chapas com equidade de gênero. A ideia é que a gente tenha oportunidades iguais nas chapas. Eu saí da última eleição como candidata a vice-governadora na chapa do Haddad com esse propósito, me sentir impulsionada a trazer mais mulheres para a política, que é um cenário ainda muito, mas muito machista mesmo. Você vê assim, Renata, porque hoje os partidos têm uma porcentagem obrigatoriamente destinada às mulheres, mas muitas vezes é fake, não é? Exatamente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, a Lúcia. Estou muito contente que ela está aqui. A Lúcia é amiga, né, da minha família há muitos anos. É uma pessoa que eu tenho muita admiração. Na grande maioria das vezes, a gente sabe que no nosso país, esses números não são verdadeiros. A gente tem ali mulheres que se sujeitam a figurar para aquele percentual exigido ser cumprido, mas que, na verdade, não tem nenhuma pretensão de realmente se eleger. Eu quero crer que o projeto que a professora está lançando é um projeto de efetivamente colocar a mulher no cenário político, que é isso que se busca. A mulher, ela não tem que ser um número para cumprir uma cota. Ela tem que estar na política representando o gênero realmente, representando esse segmento da sociedade, para que a gente tenha força para lutar pelos nossos direitos. Não que os homens, muitos homens não façam também, mas eu acho que a mulher, ela precisa estar representada por mulheres, e a gente só consegue fazer isso quando a gente tem aqueles que tomam a iniciativa e lutam por essa medida, porque enquanto a gente ficar só trabalhando com o homem, escolhendo o número e quais são aquelas que vão ocupar aquelas posições nos interesses deles, a gente não vai sair do lugar. Então eu acredito que quando a gente tem mulher lutando por direito de mulher, embora possa parecer um discurso muito feminista, é a realidade. A gente precisa de mais mulher na política de verdade, e não só para cumprir a cota. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Educadora Lúcia, lendo a sua biografia, conhecendo um pouco, estou encantada com os projetos na área da educação. Muitas vezes eu já falei aqui que a questão da educação é a base de tudo. A gente só vai ter pessoas conscientes de seus direitos, conscientes das suas ações, com a educação. Não adianta a gente querer mudar nada sem ter a base, que é a educação. Então, assim, é encantador ver também esse projeto de mulheres equivalentes em todos os cargos, não só na política, né? Eu acho que a política pode começar com um exemplo de equidade, mas isso tem que ser levado para as empresas, para todas as esferas da sociedade. Porque hoje, infelizmente, o que temos é mulheres em mesmo cargo que homens, com diferença salarial, com diferença de direitos. Muitas vezes uma mulher não é contratada em algum lugar por conta de que pode futuramente ter uma gestação. Enfim, a gente tem que educar as pessoas para que venha essa equidade. O exemplo vindo da política, mas também vindo na educação.
ensinando que as mulheres são iguais aos homens. Essa questão do mundo machista já devia ter acabado há muito tempo. E estamos em 2023 falando desse assunto novamente. Agora, Lúcia, posso chamar de Lúcia, né? Aqui no Brasil, as mulheres votam há menos de 100 anos, né? Foi na década de 30 do século passado, na era Getúlio Vargas, né? Que a mulher adquiriu o direito de ser eleitora. Nesses quase 100 anos, as mulheres são em maioria no eleitorado. São 53% de mulheres e 47% de homens, aproximadamente. Mas as próprias mulheres não votam nas mulheres, né? O que acontece? A mulher não acredita na outra, na política, acha que a política não é campo para a mulher. O que a gente tem que mudar para avançar mais do que avançou nesses quase 100 anos? Nós temos que, em primeiro lugar, mostrar para as meninas, através da educação, que lugar de mulher é onde ela quiser, é onde ela sonhar. As meninas têm que ter direito a sonhar no nosso país. E é claro que quando a gente fala 90 anos que a gente pode votar, parece quando a gente fala em 90 anos, o número é um número grande. Mas para avanços da humanidade não é muito tempo. Então, nós conseguimos votar lá 90 anos atrás, é bom lembrar, só com a autorização do marido. Uma mulher não podia sair para votar sem que tivesse autorização do marido ou do pai. Então, isso já demonstra que, mesmo podendo votar, ia-se com um papelzinho autorizando e com quem o marido quisesse que ela votasse. Então, nós tivemos avanços, nós temos aí um quadro recente, quando nós tivemos a nova Constituição, em 88, nós tínhamos um número de mulheres no Congresso. Hoje nós temos um número muito maior, mas precisamos avançar muito mais. E as mulheres estão começando a entender que nós precisamos estar representadas nesses espaços de decisão para que a gente possa estar mudando o que nos faz melhor, o que faz melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo bobo, bem bobo, mas que para nós mulheres é profundamente importante. Pobreza menstrual. Pobreza menstrual existiu desde que existe mulher na face da Terra. No Brasil, nós começamos a ouvir falar sobre esse tema recentemente. Por que nós ouvimos falar nesse tema? Porque nós temos mulheres no Congresso Nacional. E os homens não falaram disso porque não queriam? Não, absolutamente. É porque não faz parte do mundo e da vivência deles. Então, homens e mulheres são diferentes, por isso que nós temos que ocupar esses espaços, para que juntos, com pluralidade, com pensamentos divergentes, a gente chegue numa sociedade mais justa, mais equilibrada, e é isso que a gente está buscando, o PSB, que é o nosso partido, está buscando. Eu tenho certeza, Paulo, que mais cedo ou mais tarde, esse número, esse equilíbrio entre gêneros vai estar presente na legislação, não só na política, nos tribunais, a gente sente falta disso, nas empresas, enfim. Mas eu não tenho mais tempo para esperar uma legislação sair. Então, nós saímos avançando, PSB pioneiro, na vanguarda, o único partido do país que teve a coragem de ousar e fazer essa proposta. E estamos aí, como eu disse, desde março, trabalhando para que isso possa acontecer. Renata, você quando vai escolher seus candidatos numa eleição, pesa para você a candidata ser mulher ou o candidato ser homem? Não necessariamente ser homem ou ser mulher. O que eu acho é que a gente nem sempre tem um número significativo de mulheres. E nós temos um histórico de homens na política com grande representação, que eu entendo que me representam. Então, até para a gente alternar, fica difícil, porque você tem ali um número muito grande de homens, um sistema que te leva tradicionalmente a votar em homens. Você tem os políticos da sua confiança,
confiança, você tem os políticos que você se arrepende e não quer votar nunca mais. Então esse é o momento, vamos aproveitar agora para a gente enxergar um novo quadro. E a gente precisa pensar que é lógico, por mais que se trabalhe hoje, a gente não vai ver esses reflexos necessariamente em 2024, mas é um passo muito importante que a partir das eleições de 2024 pode representar um significado grande para as próximas eleições e aí por diante. Ela estava falando agora da nossa Constituição, que ela falou, até usou a palavra recente, porque a gente está trabalhando aí com números, com tempo, com época, e a gente quando fala da Constituição de 88, para alguns ela é muito velha, já para nós ela é muito nova, né? A Constituição de 88 parece que foi ontem que nós tivemos todo aquele movimento das diretas e o que trouxe a Assembleia Constituinte para o nosso país. É uma Constituição que ainda, apesar de estar em vigor desde 1988, não está plenamente vigorando no nosso país. A gente vê muita coisa lá escrito que não está sendo colocada em prática. E a questão da igualdade, da isonomia dos cidadãos brasileiros é um exemplo disso. A Renata colocou com muita propriedade. Sobrou alguma coisa para você falar, Camila? Não, sobrou pouquíssimo. Eu até fiz uma pesquisa aqui que o movimento sufragista, que começou na França há alguns séculos, foi o que tornou com que a Nova Zelândia autorizasse o voto feminino em 1893. Olha o quão atrasado nós estamos. Nova Zelândia, 1893, e o Brasil, 1932, é isso? Mais ou menos, 32, 33, né? Realmente, pelo menos 40 anos atrás, da Nova Zelândia e o Brasil. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, nós temos na quinta-feira uma bancada feminina, a Renata Reis e a Camila Murim, e a gente procura sempre receber aqui também, na quinta-feira, uma mulher de destaque. Hoje é a educadora Lúcia França. Que outro assunto você quer comunicar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora? Eu quero voltar e continuar falando sobre política, da importância das mulheres participarem da política. As próximas eleições, as que serão no ano que vem. Lúcia, você acha que para o ano que vem já pode, de repente, vigorar isso? Não, já está vigorando. Com certeza, eu tenho focado em percorrer o estado de São Paulo para a gente poder montar essas chapas dentro do PSB, é claro. O PSB vai ter metade dos candidatos homem e outra metade mulher? Estamos trabalhando para isso. Por exemplo, a capital, que é um foco... Você já convidou a Renata e a Camila para serem candidatas? Tá aqui, tá aqui, final do programa, tá aqui o botão delas. Importantíssimo Tem isso. a Maria Helena aqui também da produção, que a gente tenha foco de que as próximas eleições são as eleições municipais, são eleições, ao meu ver, importantíssimas. Afinal de contas, o cidadão, ele mora no município, ele quer o município dele bem arrumado, ele quer a rua dele direitinho, que não alague quando chove, ele quer a vaga na creche, ele quer uma merenda que garanta o desenvolvimento intelectual dos seus filhos, dos seus netos, enfim. Eleição municipal é importantíssima. Nós vamos trabalhar para que a gente tenha candidatas mulheres no nosso partido, no PSB, com formação para essas mulheres, porque ninguém vai sair PhD em política, é importante dizer isso, mas a mulher precisa entender esse processo eleitoral, como acontece, como é uma prestação de contas, o que a gente com que ou não a gente pode gastar a verba que vem para a gente, como se colocar numa rede social para falar com os seus futuros eleitores, enfim, a gente está trabalhando nisso para que a gente possa realmente ter uma representação feminina nas cidades. A gente tem certeza que nós vamos avançar. As pesquisas têm mostrado que a população está mais madura
para entender que é necessária essa pluralidade de gênero nas câmaras, nos parlamentos ou no legislativo, enfim, e claro, na cidade que tiver candidata ou candidato a prefeita ou vice-prefeita, a gente vai estar lá também, estendendo as mãos, trabalhando, fazendo reuniões, enfim, para que a gente possa ter mais mulheres participando e estando em espaços de decisão. É isso que é importante a gente lembrar, que nós temos mulheres, inclusive, Paulo, eu digo sempre, preparadíssimas, porque elas são presidentes de ONG, elas são gestoras de unidade básica de saúde, elas são advogadas, elas estão preparadíssimas para exercer esse papel. E só falta mesmo a gente chamar, e é por isso que eu tenho ido e agradecido todos os veículos da imprensa que estão dando voz para a gente e convidando para que venham, que se filiem a um partido. Não, a um partido não quer dizer necessariamente que você vai ser candidata, mas quer dizer que você pode ajudar muito uma candidata mulher a ser eleita. E é isso que a gente está conclamando as mulheres. Renata, essa campanha do PSB, você acha que pode contaminar positivamente outros partidos? Eu acho, lógico, que isso vai reverberar de uma forma, até não deixa de ser inicialmente uma certa pressão, uma pressão assim significativa, porque se isso mostrar resultado, a sociedade vai cobrar isso dos outros partidos também. Eu acho que é um processo muito natural. Como a Lúcia estava falando, a gente tem muitas mulheres na nossa sociedade, enquanto ela estava falando, eu estava pensando aqui comigo, que são verdadeiros agentes políticos e nem sabem que são. São pessoas que atuam politicamente na concepção da palavra, sem estar necessariamente com um mandato ou dentro da política. A gente tem mulheres com atuação política muito grande, porque a gente sabe, principalmente, essas entidades sem fins lucrativos que prestam os serviços voluntariados, são de alta relevância para que o município consiga desenvolver as políticas públicas, e essas pessoas que estão à frente, uma grande maioria das vezes, são mulheres à frente dessas instituições que prestam serviços na área de saúde, na área de educação. Eu convivo com isso diretamente na Prefeitura de Santos e vejo como tem mulher ali atuante que precisa ter um envolvimento com o poder público, precisa entender como a coisa funciona e precisa acabar atuando politicamente para fazer as coisas funcionarem. Às vezes a gente fica fazendo os nossos termos de fomento, nossos convênios na prefeitura, e a grande maioria das pessoas que não conhece muitas vezes a natureza jurídica desses instrumentos ou não tem o conhecimento jurídico da coisa, elas têm mania de dizer que aquela entidade presta serviços para a prefeitura. A coisa é tão entrelaçada a atuação delas junto ao poder público que as pessoas pensam que elas prestam serviço para a prefeitura, quando na verdade elas atuam autonomamente. O que o poder público faz é se valer dessas entidades para atingir uma população que sozinho não consegue atingir. Então a atuação dessas pessoas, principalmente dessas mulheres, e isso é fato, porque a gente vê não exista homens à frente de muitas entidades de grande valor, mas a gente vê muita mulher com força de produção, muita mulher com força intelectual à frente de muitos trabalhos aqui, não só na nossa cidade, mas no nosso país, e que precisam estar mais atuantes dentro da política para que a gente possa ter no futuro, mais lá para frente, uma situação um pouco mais equiparada. É um quadro interessante mesmo, né, Camila? Porque as mulheres são a maior parte do eleitorado e são muito minoritárias em cargos do executivo e em cargos do legislativo. A gente vê o avanço em muitas carreiras na faculdade, na graduação, há mais mulheres do que homens. Há campos em que a mulher entrou que a gente, vamos dizer, há 15, 20 anos, nem imaginava que podia ter mulher. Juíza de futebol, auxiliar, narradora de futebol, comentarista. A presidente do Palmeiras é uma mulher, né? A Leila Pereira, né? Da Crefisa. E na política nada, Camila? Pois é, Paulo. Na política eu acho que está sendo plantada a sementinha
para a gente colher muito bem daqui a anos. Eu não acredito que a gente vai ter resultados imediatos. Eu acho que está crescendo o percentual de mulheres na política, mas eu acho que é uma sementinha ainda que está sendo plantada, muito bem plantada, como a Lúcia explicou para a gente, mas é um caminho longo ainda. Eu faço trabalho social há muitos anos, e eu estava aqui lembrando que quando você analisa uma ONG, você analisa esses projetos sociais em si, eu acho que poucas vezes eu vi homens em cargo de direção. 90% do cargo de direção, presidência, comissões, são feitos de mulheres. E como já foi dito tanto pela Renata como pela Lúcia, essas mulheres acabam tendo que... eu vou até usar um termo machista, mas que é cabível nesse momento, acabam tendo que rebolar para conseguir emendas, para conseguirem acesso à política, para ter alguma parceria em prol dessas ONGs. E por que não a gente ter essas mulheres já na política, pensando também não só no social, como de modo geral? Então, é uma coisa que a mulher precisa estar presente. Não basta ela só estar presente no que é social, ela tem que estar presente em todas as esferas do país. Agora, tem um tema de hoje, né? Você, Lúcia, foi candidata a vice-governadora na chapa do Haddad, coligada, né? A deputada Tabata Amaral, que a gente não pode falar ainda que é pré-candidata, porque senão é campanha antecipada, né? Mas é uma potencial candidata à Prefeitura de São Paulo, injustamente pelo PSB, né? Ela é uma militante do PSB. Ela foi ameaçada de morte, de estupro. Então a mulher ainda tem que ultrapassar essa barreira também, que é uma barreira cultural da ameaça, não é só obter o voto, é também ter a coragem de enfrentar esse tipo de coisa, né? Exatamente. Ontem estávamos todos nos solidarizando com a deputada Tabata, que é uma jovem deputada, uma jovem expoente no nosso partido, deputada federal já no segundo mandato, tão jovem e já no segundo mandato, a mulher progressista mais bem votada do Brasil. Ser mulher no nosso país, eu tenho que deixar bem claro aqui a minha opinião, não é fácil, é missão árdua, porque a violência está em todo lugar, está dentro do transporte público, está dentro... de um consultório, a gente vai ao médico e a gente ouve dizer de médicos que nos aviltam. Em pleno parto, a gente vê cenas dessas. Então, ser mulher no nosso país não é fácil. Agora, ser uma liderança, como a Tabata dentro da política, é mais difícil ainda, é muito mais difícil. Mas isso não vai nos calar, isso não vai nos deixar sem luta e sem uma dando a mão para outra e uma lutando pela outra. Eu acho que esse é um grande diferencial das mulheres. Aliás, voltando a falar em liderança de mulher, a gente sabe que onde tem, isso não sou eu que estou dizendo, a gente tem dados científicos disso, pesquisas, que onde tem mulher liderando, gerenciando, o grupo que é gerenciado por ela tem mais saúde mental, tem mais equilíbrio para o trabalho, consegue trabalhar melhor em grupo, é menos aberto à corrupção, enfim. As mulheres precisam avançar em todos os sentidos, na política também, mas eu volto a dizer, em todos os setores da sociedade. Quando a gente estiver ocupando espaços equilibrados em todos os setores, eu tenho certeza que nós teremos uma sociedade mais justa, menos violenta, com mais diálogo, mais fraterno e com mais saúde mental. Depois do intervalo, a Renata e a Camila comentam essas ameaças à Tabata Amaral, deputada, que é uma potencial candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB,
e esse aspecto que a Lúcia França trouxe de uma certa diferença e até com vantagem para grupos liderados por mulheres. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, a bancada feminina de quinta, a Camila Morim, advogada, a Renata Reis, também advogada. A gente sempre procura receber uma mulher de destaque aqui na quinta-feira e hoje a gente recebe com muito prazer, com muita honra, a educadora Lúcia França. Camila, sobre as ameaças que a Tabata Amaral recebeu, você que é eleitora em São Paulo, Camila. Ameaças são é ridículo, é uma coisa que nós já estamos indignadas há muito tempo com essa violência contra a mulher e essa violência declarada, né? A Lúcia falou em relação a consultórios médicos. Parece que virou rotina a gente ler sobre assédio, estupros em consultórios médicos. É uma coisa, a gente está cansado, né? Que precisa ser feita alguma coisa e com urgência. Isso tudo vem da nossa raiz machista, né? Em que o homem acha que ele pode usar e abusar em todos os sentidos de uma mulher. Então, isso é revoltante. E o que me chamou muita atenção no e-mail que a Tabata recebeu e foi veiculado é uma parte que fala que o ameaçador, né, o criminoso, fala que não adianta ela ir atrás de proteção, alguma coisa do tipo, porque eles estão infiltrados nos mais altos escalões. Isso, para mim, é uma coisa muito séria. Você tem um criminoso que já declara que não adianta a mulher pedir ajuda, porque ele já tem o controle de quem poderia ajudar. Então, além dessa questão toda do estupro coletivo, da ameaça de morte, é também muito importante verificar essa declaração de ter domínio sobre o mais alto escalão da polícia, enfim, de quem seja. Eu acho que isso agrava mais ainda esse tipo de ameaça. Tem toda a razão. A gente vê uma notícia dessas e a gente tem muita preocupação como mulher, porque a gente precisa, para atuar, principalmente politicamente, a gente precisa ter liberdade de opinião. A gente precisa poder ter liberdade para nos posicionar, sem medo daquilo que vai ser dito ou como aquilo será recebido. Eu vejo nos últimos anos e sempre reitero essa preocupação do que aconteceu nos últimos 4 anos do governo anterior com o país, que houve uma escalada nesse comportamento de pessoas que acham que podem ameaçar os outros, que acham que de alguma forma ainda estão protegidos pelo manto do poder. A gente tem histórico de abusos no nosso país, independentemente de lado, de esquerda, de direita, de partido político, mas o que aconteceu no governo anterior nos últimos 4 anos, na minha opinião, foi um certo empoderamento dessas pessoas que se acham no direito de dizer aquilo que pensam, fazer aquilo que pensam sem nenhuma consequência para isso. Isso durou alguns 4 anos ilusórios de que as consequências não aconteceriam. Agora a gente está vendo todo esse movimento de Polícia Federal, CPMI, etc., para trazer as consequências para esses atos, mas isso eu acho que acabou vindo como um empoderamento mesmo daquele brasileiro que estava escondido e que pensava, mas não tinha coragem de dizer abertamente. Essas pessoas, elas agora, com o apoio do ex-presidente da República, da família dele e de um certo comportamento dessa ala bolsonarista do nosso país, acabou encorajando pessoas
a dizer coisas que não podem ser ditas, achando ainda que não terão consequências. E a gente está vendo aí todos os dias no nosso país que as consequências estão aparecendo. O nosso direito de falar, o nosso direito de se expressar não é ilimitado e está limitado por todos os demais direitos da Constituição. Você já foi ameaçada, Lúcia? Veja, é interessante, eu faço política há 40 anos. Só no PSB, que foi nosso único partido, sempre pertencemos ao PSB, Paulo, eu estou há 37 anos no partido. E comecei a fazer política dentro da pastoral da juventude na Igreja Católica. Sempre, então, fiz política de alguma maneira, mas sempre nos bastidores. Quando fui candidata nessa última eleição pela primeira vez, fui inclusive em nome da gente poder fazer alguma coisa diferente a mais para que a gente saísse, como disse a minha colega aqui, Renata, que a gente pudesse sair desse imbróglio que estava o nosso país à época. Fui candidata em nome disso, principalmente. Sofri todo tipo de ameaça, sofri mesmo na rua, mesmo a gente fazendo essa campanha corpo a corpo, a gente teve, sim, e isso me espantou demais, porque eu nunca tinha sofrido isso nos bastidores da política. Incrível, e talvez isso tenha sido um maior impulso para eu ter esse propósito de trazer mais mulheres para a política, porque se a gente tiver o nosso espaço garantido e em número maior, a gente vai estar mais forte, eu tenho certeza disso. Na sua casa respira política? Porque o marido foi prefeito, governador, deputado, é ministro, o filho é deputado. E você foi candidata? O ar é diferente lá? Acho que, veja, não sei dizer para você se o ar é diferente, mas é um ar que a gente acredita na política. A gente acredita que só através das políticas públicas a gente vai conseguir diminuir as desigualdades sociais que tem no nosso país. A gente precisa da política, a gente sabe isso desde muito cedo. Eu gosto de dizer, não é uma brincadeira, é uma realidade. As pessoas estão muito acostumadas a ver o Márcio na política, mas eu devo ter começado a fazer política antes do Márcio, até porque sou mais velha que o Márcio. Então, eu na igreja aprendi a fazer política. E então a gente acredita, a gente enxerga essa desigualdade e só através das políticas públicas sérias é que a gente vai avançar nesse país. Renata, eu me acostumei a ver você tomar posições corajosas, como a que você tomou agora, né? De falar desse ambiente que se deteriorou com uma certa ação política, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu também me acostumei a ver você tomar posições e até em questões relativas naquela época da ocupação ou não da praia, né, do uso ou não da praia, na pandemia. Você já foi ameaçada? Não, eu nunca Como fui, mulher? Eu nunca fui ameaçada, mas eu já fui alvo de alguns comentários em páginas de redes sociais, Instagram, Facebook, que me deixaram um pouco amedrontada. Comentários insinuosos que não são verdadeiros e vindo de algumas pessoas que a gente conhece até aqui na nossa região, na nossa cidade, como pessoas polêmicas e que gostam de causar esse tipo de coisa. Depois, visto tudo vira processo judicial, nós tivemos pessoas daqui da nossa cidade de grande importância que já tiveram processos judiciais nessas situações. Então, eu já me senti, eu não fui ameaçada propriamente, mas eu já me senti ameaçada com alguns comentários, mas eu acho que, assim, o nosso papel é esse. Eu procuro me expressar de uma forma respeitosa sempre, mas mantendo aquilo que eu acredito. E você, Camila, já foi ameaçada? Ameaçada não, ameaçada eu nunca fui. Eu já fui assediada, como eu acredito que infelizmente muitas mulheres já foram, inclusive assediada por colegas. Isso é uma coisa que no primeiro momento eu pensava, o que eu fiz de errado? Mas aí você vê que você não é errada.
Lúcia, você veio em outubro aqui, né? Em plena campanha do Outubro Rosa do Grupo Costa Norte, né? Inclusive você está com uma caneta aí, né? Do Outubro Rosa. Você quer falar alguma coisa do Outubro Rosa? O PSB, esse bottom também tem rosa, né? Tem rosa porque o rosa associa-se sempre ao feminino, à mulher. Então o nosso slogan dessa campanha por equidade de gênero é PSB por elas. Outubro Rosa é importantíssimo para que as mulheres acordem, porque sabe, a mulher ainda tem dentro dela essa coisa, essa missão, porque nos é dada essa missão de cuidadora. Então a gente acaba cuidando da casa toda, da família toda, do vizinho, da sogra, da mãe, do pai, e a gente esquece da gente. A gente fica em último lugar. Então eu adoro quando a gente tem essas campanhas para que nos lembrem de algumas coisas, como por exemplo que a gente tem que fazer o autoexame anualmente, a gente tem que procurar para fazer a mamografia, desculpa, me faltou a palavra, é importantíssimo, principalmente se a gente tem algum caso na família. Então, a gente tem que começar a procurar isso mais cedo. A gente tem encontrado jovens meninas já com alguns indícios, né, de caroço. Então, assim, a prevenção é a grande arma que a gente tem. Então, quanto antes a gente se cuidar, se olhar e ir à procura de uma solução, com certeza a gente vai ter resultados mais positivos. Então, eu adoro Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Agosto Azul. Eu adoro porque é momento que a gente tem para conversar, refletir, trocar ideias com as pessoas, e é assim que a gente vai educando. Essas campanhas são sempre muito pedagógicas e eu gosto muito disso. Renata, eu estou em dúvida se a sua camisa é rosa ou vermelha. É vermelha, mas misturado com o branco ela dá aquela sensação de rosa. Outubro Rosa, a educadora Lúcia França, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a mulher cuida de tudo e às vezes esquece de cuidar dela mesma. Eu sou um exemplo disso, a vida toda, e agora eu estou tentando, né, aprender. A gente vai ficando mais velha e vai doendo aqui, vai doendo ali, a gente vai se tocando que a gente precisa realmente se cuidar, olhar pra gente, né, e agora eu estou começando a ter realmente esse cuidado, porque a mulher, ela passa a vida toda cuidando de tudo, principalmente nós, que somos mulheres modernas, que sempre trabalhamos e que a gente tem um papel dentro da nossa casa, da nossa família de equidade, porque foi sempre o que eu procurei ter dentro, que eu cresci num ambiente muito igual do meu pai e da minha mãe. Então eu nunca vi essa diferença entre homens. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita força e eu sempre procurei seguir esse modelo, mas eu acho que é uma coisa que acontece sim, porque a gente acaba absorvendo muita tarefa, muita coisa. A gente tem, por mais que a gente tem às vezes companheiros que nos ajudam, a mulher ela tem esse papel, né, como mãe e como dona da casa, de cuidar de tudo, e a gente acaba esquecendo um pouquinho, principalmente da nossa saúde. Só quando a gente começa a doer, eu já tive época que eu tinha uma dor e eu fiquei sentindo aquela dor, vivia com a dor. Depois eu fui descobrir que eu tinha realmente um problema de coluna, mas demorei alguns anos para procurar saber o que era essa dor. Camila, precisa se cuidar, né? Precisa, Paulo. Com o meu histórico, então, a pessoa mais desastrada que existe não sou eu. Mas eu acho muito importante esse check-up ginecológico que a gente tem que fazer ao menos uma vez por ano. E o toque, né? Na hora do banho, gente, espera de o quê? 2, 3 minutos se tocando para ver se tem alguma coisa. Então, a mulher precisa se cuidar, sim. Afinal, a gente tem que estar bem para poder cuidar de todos os outros. Lúcia França, a gente chegou ao final do Opinião, desejando assim para você muito boa sorte na sua campanha. E no futuro da carreira política também.
Eu agradeço, mas vou parabenizar. Eu tenho andado para divulgar esse nosso projeto e preciso parabenizar porque eu nunca peguei uma bancada com tantas mulheres assim, Paulo. Que bom, que gostoso que foi. Parabéns por nos acolher e nos ouvir. Quero deixar um recado aqui para as mulheres. E veja, nós falamos aqui de presidentes de entidades, nós falamos de médicas, de advogadas, mas eu também quero falar para você que é mãe solo, que é sozinha como gestora da casa, cuida dos filhos, trabalha e ainda tem que se cuidar. Quero falar com você, mulher que é essa microempresária que se vira nos 30 para poder trazer o sustento da sua cria, dos seus filhos. Vocês são todas muito bem-vindas ao PSB, muito bem-vindas a esse projeto. E veja, se o PSB não te agradar como partido, faça parte de algum partido político. Faça parte da política, porque a política vai mudar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. A gente agradece a participação da Camila Amorim, da Renata Reis, que as duas devem estar impressionadas que a Lúcia França falou que é mais velha que o Márcio França, né? É uma atitude de bastante coragem, assim, um exemplo, assim, foi muito bacana ter a Lúcia aqui. Até amanhã para você, telespectador, para você, telespectadora, principalmente para você, telespectadora. É Outubro Rosa. Se cuida.